Olá, meu amigo, olá, meu aluno. Nós vamos estudar animal no Código de Trânsito Brasileiro. Quais são as regulamentações da nossa fantástica lei de trânsito sobre o tema animal? Tudo bem? Bem, então é importante desde já você me acompanhar na telinha, porque nós vamos estudar todas as aparições da palavra animal dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Aí você vira o doutor do animal, não um veterinário, né? O doutor do trânsito no tema animal. Artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, aquele que define a aplicação do CTB. Você sabe que o Código de Trânsito Brasileiro se aplica às vias terrestres abertas à circulação. Mas o tema animal, ele vai aparecer no conceito de trânsito. Trânsito é a utilização da via por pessoas, veículos e animais. É nesse conceito de trânsito que você vai perceber como que o animal se desloca. É evidente que nós vamos ver lá no capítulo de norma de circulação o detalhamento, o desdobramento desse parágrafo 1º do artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Então, aqui é importante você focar na seguinte referência, olha: animais isolados ou em grupos, eles fazem trânsito. Agora, é importante você saber que a regra é animal ser conduzido. E é importante destacar que animal não conduzido é uma transgressão ao CTB, mas está dentro do conceito de trânsito. Então é importante destacar que o animal isolado ou em grupo, o animal sempre deve ser conduzido. Ah, mestre, se eu encontro um cavalo não conduzido por ninguém, um rebanho não conduzido por ninguém, o Código de Trânsito Brasileiro está sendo contrariado? Sim. Mas como é que você sabe que ele está sendo contrariado? Porque isso está expresso no CTB. Então, dessa forma, é legal você perceber desde já que o trânsito de qualquer natureza é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Tanto o trânsito legal quanto o trânsito ilegal. O CTB se preocupa dele para que você saiba que aquele trânsito não está de acordo com as normas. Então, já nesse primeiro momento, você tem animal isolado ou em grupo, está dentro do conceito de trânsito. Conduzido está dentro do trânsito legal, e não conduzido também faz trânsito, mas faz um trânsito ilegal, porque o Código de Trânsito Brasileiro cuida do trânsito de qualquer natureza. Tudo bem? Avançando. Já a segunda aparição, né? Vamos aqui contar, hein? A segunda aparição da palavra animal aparece nas atribuições da gloriosa Polícia Rodoviária Federal. É legal você perceber que o único órgão de trânsito que pega animal solto na via e leva para o depósito público, o artigo 328, é que complementa esse dispositivo que trata do leilão de animais. O único órgão de trânsito que pega animal solto na via e bota no depósito público é a Polícia Rodoviária Federal. Evidente que nesse momento você está se perguntando: um animal solto na via urbana, eu ligo para a Polícia Rodoviária Federal? Não. Polícia Rodoviária Federal tem como circunscrição, competência territorial, apenas rodovia e estrada federal. Se o animal estiver solto em qualquer outro tipo de via, alguém, aspas, né? Algum órgão de trânsito vai se ocupar de pegar esse animal e levar para um depósito público, mas não será órgão de trânsito por falta de competência. Não está na atribuição dos outros órgãos de trânsito
recolher animais. Vai ser uma secretaria do verde, uma secretaria do meio ambiente que vai se preocupar com a proteção do animal na área urbana. Mas órgão de trânsito, né, passa aí uma visualização na sua mente, somente Polícia Rodoviária Federal. Agora, é legal você saber, são agora os próximos artigos, o 21 e o 24, né, que tem a aparição do animal. Você vai ver que quando uma via é projetada, aqui a gente vai tratar agora da rodovia federal sendo projetada, uma rodovia estadual e, em tese, uma rodovia municipal, em tese, porque a municipal a gente não vê, né? É importante você perceber que quando a via é projetada, é planejada, há a preocupação sempre com quem faz trânsito. Quem faz trânsito? Veículos, pedestres e animais. Evidente que isso aqui é tese, né? Lei é tese. O que é isso? Aqui você tem uma previsão legal que quando uma via é construída, deve ser elucubrado, deve ser planejado, deve entrar na cabeça do engenheiro que se ali passa carroça e charrete, que haja faixa própria para carroça e para charrete. É sobre isso que nós estamos a falar. Agora, isso acontece também na área urbana. Olha aqui o artigo 24, inciso 2. Quando o município planeja e projeta via, ele também deve se preocupar com o trânsito de animal. Como nós estamos aprofundando o tema, perceba que aqui é a terceira aparição do animal, aqui é a quarta aparição do animal dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Aqui você tem, na verdade, a quarta e a quinta, né? Porque você tem a preocupação de planejar a via na área urbana olhando para o animal e, evidente, que você já deve perceber que nós estamos falando do animal single, né? O animal solto, mas nós também estamos preocupados com o transporte, né? E o transporte é a carroça e a charrete. Perceba que agora você é um técnico do trânsito, um especialista. Você não usa de forma indiscriminada os termos. Você conhece o conceito legal desses termos. Carroça é um veículo de tração animal que transporta carga. Charrete é um veículo de tração animal que transporta passageiro. Então aqui nós temos a aparição 4, a aparição 5 e a aparição 6. Animal. E essa carroça e essa charrete, o registro e licenciamento vai ser feito pelo município. Perceba que eu estou fazendo menção da possibilidade de você emplacar uma charrete, da possibilidade de você dar uma autorização, uma habilitação para conduzir a carroça e a charrete. E tudo isso deve ser regulamentado pelo município. O que grita na sua cabeça agora é o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 22.11 da Constituição, diz que só a União pode regulamentar o tema trânsito. E aqui eu estou dizendo para você que quem vai criar a norma é o município. Será que aqui você tem um confronto com a Constituição? Evidente que não. Porque carroça e charrete é um assunto de interesse local. E o artigo 30 da Constituição também informa que temas de interesse local, quem vai regulamentar é o município. Então é o Código de Trânsito Brasileiro andando conforme prega a Carta Maior, a nossa Constituição. Então é legal você perceber, desde já, que quem planeja e projeta o local para o animal andar na via rural é o Executivo Rodoviário. Na área urbana é o município. Agora, é importante destacar que tanto numa via quanto noutra via, quem vai habilitar o condutor da carroça charrete é o município em que aquela carroça charrete reside.
Tudo bem? Vai habilitar o condutor, registrar e licenciar. Tranquilo? Código de Trânsito Brasileiro, você vai perceber que no artigo 129 se ocupa do tema. Agora nós temos a 7ª aparição da palavra animal dentro do Código de Trânsito Brasileiro. E aqui, na verdade, você tem uma extensão, uma reprodução, uma explicitação do que é trânsito. Olha, sempre que você estiver na via, você deve evitar praticar ato perigoso. Você deve evitar prejudicar a fluidez do trânsito. Então você, quando está na via, você está sempre preocupado com os outros veículos, com pessoas e com animais, porque é previsto dentro do Código de Trânsito Brasileiro o trânsito de animais. É legal você que está assistindo esse vídeo agora refletir sobre o seguinte: eu vivo num país em que existem as capitais, em que se vê poucos animais, mas nós temos uma área rural em extensão muito maior do que a área urbana. Nós temos um país eminentemente agrário, tranquilo? Um país eminentemente agrário. Então você tem trânsito de animal se destacando nesse país, por isso o Código de Trânsito Brasileiro gasta energia com isso. Artigo 52. Aqui nós continuamos dentro do capítulo Norma de Circulação e a 8ª aparição da palavra animal. Sendo que aqui ele já direciona, ele está falando, olha, eu estou falando do veículo de tração animal. O veículo de tração animal, é evidente que aqui o gasto de energia é com a carroça e com a charrete. Então aqui há uma preocupação com o veículo de tração animal, com a carroça e com a charrete. Ele deixa claro que está falando do veículo de tração animal. E ele vai definir onde esse veículo deve ser conduzido. Tudo bem? Ele diz, ó, os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a ele destinado. Em primeiro lugar, a carroça charrete vai numa faixa especial destinada. É o lugar da carroça e da charrete. Faixa especial destinada seria uma faixa própria no planejamento do trânsito, como você viu lá que o trânsito tem que ser planejado e projetado. Tudo bem? Bem, se não houver faixa especial, a carroça e a charrete vai no acostamento. E se não houver faixa especial ou acostamento, ele vai no bordo direito da pista, junto à guia da calçada. Isso aqui eu te chamo por uma reflexão, né? Quem tem carroça e charrete tem direito de sair com a carroça e a charrete. Porque se o poder público não faz a parte dele, quer te dar a faixa própria, você usa o acostamento. E se o poder público não faz a parte dele, quer colocar um acostamento onde não tem faixa própria, você vai andar com essa carroça e charrete disputando com os veículos, mas de forma segura no bordo da pista. Tudo bem? Devendo seus condutores obedecer no que couber as normas de circulação e as que vierem ser fixadas pelo órgão que tem circunção sobre a via. Então você tem a norma de circulação e as normas que devem ser fixadas pelo órgão que tem circunscrição sobre a via. Normas locais. Artigo 53 já fala do animal, né? É a 9ª aparição do animal solto. Esse animal isolado ou em grupo, ele está falando do animal que não é tração animal. É um cavalo andando ou um rebanho bovino andando. Tudo bem? É importante destacar que a regra, né? O trânsito legal é quando esse animal é conduzido por um guia. E é
Importante você perceber o seguinte, ó, que você tem um rebanho, um guia para esse rebanho. Aí você tem que ter uma distância para entrar um outro rebanho com outro guia aqui. E aqui você vai perceber a importância desse espaço entre os rebanhos. É para que o veículo possa se intercalar e o guia sempre deve estar presente. Olha o inciso primeiro aqui, ó. Para facilitar o deslocamento, os rebanhos devem ser divididos em grupos. Então você divide em grupos, né? Porque você não vai andar com 100 bois, né? Você vai fazendo grupos moderados de 15, 20, de tamanho moderado, separado um dos outros, com espaço suficiente para que os veículos possam intercalar o rebanho, para que você não obstrua o trânsito. Senão a velocidade do trânsito é a velocidade do boi. Entendemos? 2. Os animais que circularem pela pista de rolamento devem ser mantidos no bordo. E é legal você saber que quando você desloca animal, a regra é o bordo da pista. Tranquilo? É evidente que se houver faixa própria, se houver acostamento, tira da pista. Artigo 96. Os veículos classificam-se em... Aí aparece ali, né, a 10ª aparição dentro do Código de Trânsito Brasileiro da palavra animal, é no tema classificação de veículo. Quando você estuda classificação de veículo, você tem a classificação quanto à tração, 2 quanto à espécie, 3 quanto à categoria. Aqui, na classificação quanto à tração, você encontra o veículo de tração animal na linha D. É legal você saber que as outras classificações que aqui estão seria o automotor, é o veículo que tem motor, é o veículo elétrico, é o veículo de propulsão humana, tração animal, reboque e semi-reboque. Então, tração animal é uma classificação do veículo. É evidente que na espécie, para ele, ou você tem veículo de tração animal de passageiro, que é a charrete, ou de carga. Tudo bem? Quanto à categoria, esse veículo de tração animal, ele pode ter qualquer categoria, né? Ele pode ser particular, se for seu. Ele pode ser de aluguel, se for uma charrete igual ao do município de Petrópolis, que ganha dinheiro com transporte de pessoa. Você pode ter uma charrete de representação diplomática, se ela for de uma embaixada. E você pode ter uma charrete oficial, se ela pertencer ao poder público. Tranquilo? Perceba que existe uma outra categoria aqui, aprendizagem, que não é aplicado. Beleza? Não há regulamentação de charrete de aprendizagem, que seria uma charrete pertencente a uma autoescola. Artigo 129. O artigo 129, já saindo das normas de circulação, ele está dentro do capítulo do Código de Trânsito Brasileiro chamado registro. Né? O capítulo do registro de veículo, ele vai do 120 ao 129. Já o artigo 130 fala de licenciamento. Mas o artigo 129, ele na verdade, ele é uma corroboração do artigo 2417 do Código de Trânsito Brasileiro, em que vai deixar claro que a regulamentação da carroça e da charrete vai ser feita por legislação municipal. E aqui é legal você perceber que ele colocou legislação municipal, ele não colocou lei municipal. Legislação municipal nos remete à ideia que o prefeito, através de decreto, pode regulamentar o tema. Ele não fala de lei formal. Aquela lei formal, o que tem forma de lei, tem que passar por uma casa legislativa, pela Câmara dos Vereadores. Como ele menciona legislação municipal, é tudo que tem cara de lei, tudo bem? Pode ser lei no sentido material. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º tem matéria de lei, por isso sentido material. Artigo 141 do Código de Trânsito Brasileiro, já não sei em que aparição nós estamos, né? 11 aqui,
no 12ª aparição da palavra animal, você tem o artigo 141 do Código de Trânsito Brasileiro, em que esse complementa o 129. Se você perceber bem, o 129 ele só fala do registro e do licenciamento. Já o artigo 141, parágrafo 1º, ele vai fazer menção a quem vai cuidar da autorização para você conduzir carroça, charrete, bicicleta e carro de mão. Isso fica a cargo dos municípios. E mutate mutandi, né? Mudando o que pode ser mudado. Bem, se o 129 prega que o registro de licenciamento é legislação municipal e é tratado da mesma, o tratamento deve ser idêntico para a autorização. Então aqui eu acredito que seja legislação municipal também. É uma interpretação ajustada, embora ele diga apenas que vai ser feito a cargo do município, não necessariamente através de lei municipal. Pode ser um decreto assinado, subscrito pelo prefeito da cidade. Bem, indo para a nossa 13ª aparição, e para aquele tópico em que você é o tarado do trânsito, vamos trabalhar o tema infração de trânsito. E aqui eu já chamo a atenção que não há uma placa específica para cada tipo de animal, né? Quando você vai lá, antes de trabalhar as infrações, é legal você lembrar que a sinalização vertical, você tem a sinalização de regulamentação, a de advertência e a de indicação. Essa sinalização de regulamentação, se você desrespeita, você paga multa. Tranquilo? Se você desrespeita, você paga multa. Existe uma de regulamentação circular, né, que diz para charrete, para carroça, onde ela não pode andar, sob pena de ser autuado. É uma sinalização em que você tem o desenho aqui do cavalo, beleza? E logo atrás a parte em que ele está tracionando com uma linha cortada. O que é isso? Vedada a circulação de veículo de tração animal. É proibido o trânsito naquela via, veículo de tração animal. Se você quiser achar, é a R11, né? Cada sinalização tem um código. Essa é a R11. A sinalização de advertência, se você desrespeitar, você não paga a multa. Ela só te informa de situações potencialmente perigosas. É aquele quadrado em pé, né? Parece um losango, né? E é um losango, né? Mas também é um quadrado, porque é um losango com os 4 lados iguais e as diagonais do mesmo tamanho. Então você, na verdade, tem um quadrado em pé, fundo amarelo, borda preta, e você tem duas que a gente tem que considerar, né? Nós temos a A35 e a A36. Dentro desse quadrado em pé, você pode encontrar uma vaca, né? Aqui, ó. Aqui é a vaca com o seu chifre, o pezinho da vaca, né? Dentro de um quadrado em pé. Então, essa vaca, né? Essa vaca, quando você olha o desenho da vaca, você tem a seguinte informação: cuidado, animais na via. Mas você pode encontrar aquela com veado, né? Veado, Bambi, né? O Bambi tem muitos chifres e ele é saltitante. Então, se você encontrar assim, ó, aqui é a patinha do Bambi, ele está inclinado, aqui são as patinhas traseiras do Bambi, e o Bambi tem muito chifre, né? Se eu encontrar assim desenho assim, né, dentro de um quadrado em pé, isso tem um outro significado. Animais selvagens na via, né? O veado é um animal selvagem.
Tranquilo? Agora, se você tem a vaca, a informação, o significado é cuidado, né? Cuidado, existe animais. Perceba que são apenas informações. O que vai te punir é você não reduzir a velocidade na aproximação de animais. Então, quem te pune é a lei e não diz respeito à sinalização. É evidente que há uma sinalização que obriga só a carroça e a charrete. Eu estou falando de você, condutor. Você, condutor, quando houver animais na via, você automaticamente tem que reduzir. O ideal é que o poder público te avise com a sinalização A35 e A36, colocando, olha, cuidado animais. Quando ele coloca cuidado animais, ele está falando de animais domésticos, né? Agora, se os animais forem selvagens, ele vai fazer o veado com seu chifrezinho desenhado. Beleza? Tranquilo? Bem, vamos para a nossa 14ª aparição. Conduzir pessoas, animais ou carga na parte externa. Perceba que se você coloca pessoa no compartimento de carga, só pessoas, existe uma infração própria, que é o artigo 232. Agora, animal, quando ele coloca parte externa, é qualquer parte externa. Beleza? É qualquer parte externa. Tanto no compartimento de carga, como qualquer outra parte externa, amarrado no para-choque, por exemplo. Tranquilo? Evidente que ele diz assim, ó, é possível transportar animal na parte externa autorizado? Sim, né? Você vai ter uma GTA, uma guia de transporte de animal, para transportar, por exemplo, uma girafa. Luciano Huck, esse marido da Angélica, futuro presidente da República do Brasil, Luciano Huck, ele trouxe uma girafa de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? E conseguiu uma autorização. Essa autorização mencionada aqui, ela é regulamentada no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 21, inciso 14, e no artigo 24, inciso 21. É a chamada autorização especial de trânsito. Tudo bem? Quando você tem animais muito grandes, que extrapola a altura do veículo de 4,40 metros. Essa é uma autorização, porque ali o animal é tratado como carga, beleza? Ali o animal tratado como carga é a mesma autorização para carga excedente. E você também tem uma autorização específica do animal, né? Em que ela normalmente começa com manifestações do veterinário que você vai individualizar aquele animal. Você não pode ter uma autorização genérica para qualquer animal. Você individualiza o animal, pega os atestados de vacina do animal e vai no veterinário. É evidente que eu estou falando de animal de pequeno porte, né? Cachorro, gato, esse não precisa de autorização. Estou falando de animal num porte médio e grande que precisa de autorização. Médio, cavalo, grande, girafa. Beleza? Ah, Leandro, tem alguma regulamentação sobre? Não de trânsito. Beleza? Artigo 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, os veículos de tração animal. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, carroça e charrete tem local próprio, né? Vai em primeiro lugar na faixa própria, em segundo lugar no acostamento, em terceiro lugar no bordo da pista. Não há um quarto lugar, ou seja, se estiver zigue-zagueando com a carroça e com a charrete, você tem uma infração de natureza média para carroça e para charrete. É legal você ver que essa é a 15ª aparição da palavra animal dentro do Código de Trânsito Brasileiro. E fechando as infrações de animais, nós temos o artigo 252, inciso 2, que diz, olha, se você está com o animal, e aqui, embora ele não mencione, é o animal de pequeno porte, é o seu cachorro e o seu gato.
né? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele está na parte interna do veículo, né? A gente vê vídeos no WhatsApp com vaca dentro do veículo, né? Mas não é o desejável, né? Então perceba que o animal de pequeno porte dentro do seu veículo, ele não pode ir nem entre suas pernas, tampouco do lado esquerdo. Qualquer outro lado poderia. Mestre, existe cinto de segurança para cachorro? O cinto de segurança para o cachorro é uma recomendação. A casinha do cachorro também é uma regulamentação. É uma regulamentação, não. É uma orientação. Não há norma que obrigue a forma de você transportar o cachorro. Tranquilo? É evidente que o órgão poderia forçar te empurrando a infração do artigo 69. Esse cara está dirigindo sem os cuidados indispensáveis de segurança. O cachorro está pulando para dentro do veículo o tempo todo. É uma forçação, mas é possível. Mas não há nenhuma previsão de como deve ser transportado. É evidente que você que está vendo esse vídeo e trabalha no trânsito, né, porque para assistir um vídeo dessa extensão tem que ser tarado do trânsito. É uma orientação que você tem que dar para o cidadão. Porque não há vantagem nenhuma em você colocar sua vida em risco, né? Um cachorro, um Rottweiler que tem 50 quilos, né, dentro do teu carro solto, você bate com o carro a 50 km por hora, aquele peso ali se multiplica por 50 vezes. O Rottweiler passa, né, a possuir de força contra você, que peso é uma força, né? Você vai pegar aquela desaceleração e vai multiplicar ali no peso dele de 2.500 quilos. Então você vai ter uma pancada na tua direção como se uma pessoa de 2.500 quilos estivesse sentando em cima de você. É evidente que um Rottweiler solto no veículo, após um acidente, quando alguém chegar no veículo vai achar que quem morreu foi o Tony Ramos, né? Porque vai fundir e você vai ficar com pelo no corpo todo. Então você tem que tomar cuidado com o animal solto. Artigo 269, já entra no capítulo de medidas administrativas, é a 17ª aparição da palavra animal, e aqui ele deixa claro, né, 17ª e 18ª. Ele deixa claro que animal solto na via deve ser recolhido. Então, recolhimento de animal é uma medida administrativa, é uma medida emergencial que pode ser praticada tanto pelo agente de trânsito quanto pela autoridade de trânsito. E aqui ele faz uma remissão ao artigo 328, que trata do leilão de animais após recolhidos 60 dias e não reclamado. Então tá aqui para você o artigo 328 na nossa 19ª aparição da palavra animal. Aqui a gente termina a parte do Código de Trânsito Brasileiro em que você se depara com as normas. Ele vai aparecer de novo a palavra animal lá nos conceitos e definições que a gente também vai falar aqui agora. O artigo 328, ele vai dizer o seguinte, olha, da mesma forma que você faz leilão de veículo, você também faz leilão de animal se não for reclamado no prazo de 60 dias. Queria voltar aqui e lembrar você que quando ele diz, olha, o artigo 271.10 também se aplica a animal, ele está fazendo menção à cobrança que você pode fazer pelo recolhimento do animal, isso tem um custo para o órgão, e pela estadia do animal no depósito público. Você também tem que pagar por isso. Então, se seu animal é leiloado, é um cavalo que vale R$1 milhão, mas o custo para o poder público, ele deve ser ressarcido por ter cuidado do seu cavalo de R$1 milhão. E você, é evidente, que vai receber a diferença, né? O leilão não é confisco do bem do particular, não há confisco num Estado democrático de direito. O Estado apenas tem que se locupletar com aquilo que ele tem direito e não tomar na marra, no peito, o bem do cidadão. Beleza? Tranquilo?
E ele diz que tudo que se aplica ao veículo se aplica ao animal, conforme regulamentação do CONTRAN. E agora a gente entra nos conceitos e definições para encerrar essa parte do Código de Trânsito Brasileiro. A gente já vai ver o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, como ele trata do tema, mas o Código de Trânsito Brasileiro se ocupa da carroça, dizendo que é veículo de transporte de carga, a charrete, tração animal que transporta pessoas. É legal você saber que a operação de carga e descarga, que equipara-se ao estacionamento para todos os efeitos legais, é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento e descarregamento de animais e carga. Quando você está descarregando animal, você também está numa operação de carga e descarga, né? Parece que carga e descarga é só de coisas, né? De animais também seria uma descarga, e se for feito em desacordo com essa placa aqui, proibido estacionar, é a infração do proibido estacionar, né? E a via, né? O que é a via? A via é o lugar. Via é um lugar que vai transitar veículos, pessoas e animais. Tranquilo? Bem, então a gente encerra aqui o Código de Trânsito Brasileiro no tema, né? E vamos ver aqui dentro do MBFT, dentro do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, como que o tema foi tratado. Então vamos dar uma olhadinha aqui, só para a gente dominar totalmente o assunto animal, porque aqui a gente transforma você em especialista nos assuntos importantes do Código de Trânsito Brasileiro. Então aqui, olha, o artigo 220-11 é aquele que diz assim, ó, deixar de reduzir a velocidade quando você tem animais na via. É legal você imediatamente perceber que é uma infração grave, como eu estou botando aí para você, né? Não há previsão de recolher o animal, porque o que você tem aqui é uma falta do condutor, é uma falta de quem está dirigindo o carro, vê o animal e não reduz. Não há necessidade de qualquer sinalização. A sinalização de advertência na via é apenas um plus, né? Aquela A35 e A36, que é a vaca cuidar dos animais, ou do viadinho animais selvagens, não é obrigada a existência dessa sinalização. Não precisa abordar para autuar e não precisa anotar nada no campo observações do auto de infração. Tudo bem? Simplesmente não reduzir a velocidade é a infração. Tranquilo? O que é uma velocidade inadequada? Todos conseguem perceber que naquela situação a velocidade é 40, é 50 e você passa a 110, mesmo a velocidade regulamentar sendo 110. Você não pode, você tem que reduzir por conta do perigo. Não há necessidade de radar para esse tipo de autuação chamada velocidade incompatível. O artigo 235, que trata de conduzir pessoas na parte externa do veículo, eu queria que você visse o seguinte, olha, conduzir pessoas na parte externa do veículo, eu queria que você se prendesse ali no quando autuar, se a pessoa estiver na parte externa. Aí foca agora ali na expressão quando não autuar. Se essa pessoa estiver na parte externa, chamada compartimento de carga. Estiver no compartimento de carga, há um enquadramento específico, é o 232. Beleza? E o campo observação sempre deve ser preenchido. Tudo bem? Tipo, veículo transportando pessoa pendurada na parte externa da porta do passageiro. Tranquilo? Ah, beleza, mestre. O que é a parte externa do veículo, né? Tá aqui. Capô, para-choque, janela, sentado na janela, teto, porta e etc. Mas é necessário preencher o campo observação
do auto de infração. O bagageiro do ônibus, se tiver pessoas ali, ó, bagageiro não é parte externa, é compartimento de carga. Tranquilo? Agora olha a infração do animal aqui. Conduzir animais na parte externa. Não há necessidade de sinalização, mas é importante destacar que o campo observação deve ser preenchido. Ó. Veio transportando cachorro sobre o capô. Isso é a parte externa. Beleza? Isso é a parte externa do veículo. Aí ele diz, ó, não autuar motocicleta conduzindo animal entre as pernas do condutor. O motociclista que bota o cachorro entre as pernas e vai. Isso não é parte externa, isso é entre as pernas. Beleza? Você enquadra no artigo 252.2. Tranquilo? É muito legal. A parte externa do animal aqui engloba o compartimento de carga, porque não há a específica do compartimento de carga. Ó, veículo transportando animais na parte externa sem autorização, ou se essa autorização não tiver de acordo. Não há aqui o 232 para o animal, beleza? Motocicleta, se o animal tiver entre as pernas do condutor, é o 252.2. Aqui está falando de carga, não é o nosso foco. Vamos ver se tem outra aparição do animal aqui. Esse material vai estar disponível para você completo aí no site. Deve ter mais uma aparição aqui, ó. Dirigir veículo transportando pessoas à esquerda ou entre braços, né? Condutor que está transportando pessoa à sua esquerda, aqui seria uma criança? Não, né? Porque se essa pessoa que está à esquerda, no colo, é uma criança, você tem que dar o artigo 168. Tudo que se refere a criança em desacordo é o 68. Aqui, na verdade, é a namorada, enfim, que está no colo da pessoa, né? Quando essa pessoa estiver sendo transportada nas partes externas, é artigo 235. Mas uma pessoa entre suas pernas de até 10 anos é artigo 168. Agora, o animal, dirigir transportando o animal à esquerda ou entre os braços e pernas. Entre braço e perna, o animal, pode ser no automóvel, mas a motocicleta é grande referência, né? Ele bota aqui, ó, quando autuar, condutor dirigindo um veículo transportando animais à sua esquerda ou entre braço e perna. Quando não autuar, ou seja, fazer um outro enquadramento, se esse animal tiver do lado de fora. Aqui também não é sobre animal. E encerramos a nossa aula. Beleza? É muito bom estar com você, é muito bom falar de lei de trânsito e é muito bom falar com detalhes para que você se torne o especialista. Vem para cá. Um abraço.